Som. Glória a Deus. Amém, irmãos? Problemas técnicos, né? Acontece. Glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como que vocês estão essa manhã? Espero que bem, alegres na presença do Senhor. Amém? Quero dizer para você, Deus vai falar com você essa manhã. Amém? Independente de mim, independente de quem seja, a palavra do Senhor vai ser pregada essa manhã. Amém? E o Senhor coopera com a sua palavra, porque aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação, amém? Aprove a Deus nos curar, falar conosco, nos edificar, pela pregação do Evangelho. Essa manhã o Evangelho será pregado no seu coração, então abra o seu coração, abra a sua mente, alinhe as suas expectativas no Senhor, em Jesus, na palavra de Deus que jamais volta vazia, amém? Para nós iniciarmos mais essa manhã, eu quero orar com você. Então eu queria que você se levantasse mais um pouquinho, você que pode aí. Nós vamos orar. Eu queria que você orasse. Eu queria que você fechasse os seus olhos e abrisse, a sua boca, levantasse a sua voz ao Senhor agora. Pedisse: Deus, fala comigo. Fala ao meu coração, me edifica. Não sei como foi a sua semana, não sei como foi o seu dia, não sei como está a sua vida, mas o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece, a sua vida, o Senhor está com você. Pai, essa manhã, no nome de Jesus, oramos pela igreja, oramos pela pregação da sua palavra, oramos por esse culto, oramos por cada homem, cada mulher, cada criança, cada irmão, cada pessoa que nos visita essa manhã, ó Deus Pai. Senhor, sabemos que eles estão em busca do Senhor, eles estão em busca da Tua presença, Pai. Nós oramos agora que a palavra seja liberada, que haja unção, que haja graça, que haja liberação do Teu Espírito sobre cada coração faminto aqui essa manhã, Senhor. Pai, estende a Tua mão e coopera, Senhor. Coopera com sinais, coopera com maravilhas, ó Deus, Pai. Coopera com salvação, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha realizar milagres essa manhã, Senhor. Que o Senhor venha tocar corações. Que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai, despedaçar o jugo essa manhã. Que o Senhor venha trazer salvação, abrir os olhos, ó Deus, Pai, dos perdidos essa manhã, Senhor. Fala conosco, Pai. Senhor Deus, que a palavra, Senhor Pai, seja encontrada como uma boa semente no coração de cada um aqui, que venha frutificando, Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, ó Deus, e confiamos na Sua graça, confiamos no Seu amor, confiamos na Sua bondade, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Você pode dizer amém? Amém, amém, aleluia, amém. Pode se assentar, amém? Eu queria que, se você tem a Bíblia aí, no seu celular, abrisse em João capítulo 3. João capítulo 3. Nós estamos aqui numa série de mensagens chamadas Pingo nos Is. Nós estamos colocando os pingos nos is. E alguns assuntos aqui, estamos esclarecendo alguns assuntos à luz da palavra de Deus, para que fique claro na sua cabeça, amém? E hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? Sei que todos nós aqui, de uma maneira ou outra, estamos buscando crescer. Talvez você está buscando crescer lá na sua carreira, no seu trabalho, você busca crescer na sua área acadêmica, você busca crescimento no seu negócio, crescimento no seu casamento. E em algumas partes da sua vida, você busca crescer, evoluir. Isso é saudável, amém? Estagnação é morte. Você quer dizer que a gente, na maioria das vezes, não vai ser estagnado, ou você vai progredir ou você vai regredir. Não é verdade? Se você deixa de usar, por exemplo, se você deixa de andar, fica acamado, os seus músculos, ele vai atrofiando, porque você não usa. Então, a nossa vida é a busca do crescimento, mas nós vivemos hoje numa era onde isso é excessivo, né? A busca do crescimento desenfreado, a busca dos coaches, daquilo que, de você estar sempre ali querendo buscar crescer, evoluir, buscar ganhar mais, e às vezes você acaba sacrificando a sua família por causa disso, sacrificando, a vida com Deus, a igreja. Mas nós precisamos crescer na vida espiritual, é a mesma coisa também, irmãos. Nós somos incentivados por Deus a crescer espiritualmente, amém? O Senhor nos diz, que nós devemos conhecer e crescer nesse conhecimento, em conhecer o Senhor, amém?
Pedro diz assim que nós devemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos crescer, mas o que de fato é esse crescimento espiritual? Então essa manhã eu não vou dizer como crescer, mas o que é o crescer espiritualmente, amém? Eu não vou colocar aqui ainda o versículo, mas eu quero ler com você. Se você não tem Bíblia, se você tem Bíblia, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Se você não tem, só me ouça. A Bíblia diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, amém? O que é crescimento espiritual, irmãos? Então, na busca do crescimento espiritual, e de fato, não sei se você acompanha, hoje a ela está em alta, até no meio do coach, no meio do desenvolvimento pessoal, você vai ouvir falar sobre a espiritualidade, você deve crescer na espiritualidade, né? Então, eles te levam a uma espiritualidade que é vazia, sem Deus. Mas é legal você ser espiritualista hoje em dia, ser espiritualista, ter essa espiritualidade. Como que muitas vezes nós buscamos crescer? Temos aqui o fazer mais e o saber mais. São duas coisas importantes. Primeiro, saber mais. Muitas vezes você acha que crescer, o que você precisa para crescer é saber mais. Fala assim: o que me falta é conhecimento. Eu só não cresci em tal área porque eu não sei o suficiente para que eu possa crescer. E aí você busca o quê? Você vai buscar conhecimento. E aí o ciclo do conhecimento é o quê? O acúmulo de conhecimento. Eu preciso aprender mais. Aí eu vou o quê? Buscar conhecimento. E aí eu fico incessantemente atrás de livros, de cursos, de palestra, de encontros, de sei lá mais o quê. Só que nisso vai me distanciando daquela prática. E aí você vai fazendo o quê? Vai se sentindo vazio. Você já correu atrás desse ciclo? O seu casamento está destruído. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler livros sobre como ter um bom relacionamento. Eu vou correr atrás de palestras, atrás de conferências. E aí você vai acumulando conhecimento, só que você não vai praticando aquilo, aí você vai se sentindo mais vazio ainda. Aí você faz o quê? Não, peraí, tem mais um novo livro. Mas é que eu não fui ainda naquele pastor. Eu não li ainda aquele livro. Eu não fiz ainda aquele curso. Se eu fizer... É aquele ciclo da autoajuda, irmãos. Aqueles livros de autoajuda, muitas vezes, eles te colocam numa questão falsa, porque você vai lendo aquele livro e você vai sentindo que você está progredindo, simplesmente por ler. Só que de fato você não está praticando nada. Então é o conhecimento pelo conhecimento, se torna vazio, você vai buscando, isso você está estagnado. E o segundo aqui é o fazer mais, fala assim: não é o conhecimento, eu preciso fazer. Então, você começa a fazer as coisas, e aí você entra naquele ciclo, irmãos, de você está sempre fazendo. Por quê? Porque você quer se distanciar da sua vida, da sua realidade. Há um exemplo: tem pessoas que muitas vezes ela tem uma vida ativa na igreja. Eu vou colocar aqui no nosso meio, da igreja. Ela está em todo culto, ela está em todas as células, ela está em todas as conferências, ela está em todo lugar, ela está sempre trabalhando. Eu já vi isso, mas a casa dela está destruída, o casamento dela está destruído, os ciclos sociais dela são ruins. Mas por que ela está sempre na igreja? Muitas vezes ela fica tanto na igreja, e aí ela deixa os filhos de lado, o casamento de lado, porque muitas vezes talvez ela ouviu assim: não, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da minha. E ela negligencia que também ela deve cuidar daquelas que Deus confiou a ela, porque ela está fugindo da realidade. É aquele... Hoje não tem mais tanto, né? Mas antigamente tinha muito boteco, né? Aqueles botecão raiz, né? Que tinha, cada esquina tinha um boteco e uma Assembleia de Deus. Era assim, lá onde eu morava era assim. Toda esquina era um boteco e uma igreja pentecostal, não era? Aquele botecão raiz que tinha
3 cachorros caramelo lá dentro, sempre tinha um cara caído na frente, e no balcão tinha aqueles ovos em conserva, assim, né? Porque eu falo assim, meu pai frequentava muito esses botecos. Aí o que o cara faz? Ele sai do serviço, ele vai para casa? Não, ele vai para onde? Para o boteco. Vai lá tomar uma, jogar truco, sei lá, jogar sinuca e fica lá. Por quê? Ele não quer ir para casa encarar a mulher, encarar o filho, encarar a realidade dele. Então ele foge, e o que leva ele a fugir é o que? A bebida, os amigos. Talvez tem pessoas que trabalham 14 horas por dia, mas por que ela faz isso? Ela está fugindo. Ela não quer encarar a realidade dela, então ela usa muitas vezes o serviço, o trabalho, para, não encarar as outras coisas que estão faltando na vida dela. Então muitas das vezes nós estamos usando o ativismo, que às vezes nós achamos que é bom, mas não é, você está fugindo de uma realidade que você precisa encarar. Então nem sempre, irmãos, fazer mais quer dizer que você está crescendo. Eu sou contra o fazer, pelo contrário, irmão, eu acho que você deve fazer muito, amém? Eu sou contra o conhecimento? Não, eu não sou contra o conhecimento, eu acho que você deve aprender muito. A Bíblia nos ensina e nos leva à busca do conhecimento, da sabedoria e do fazer, amém? O que eu estou querendo dizer é que essas coisas, elas por si só, não é um crescimento espiritual. É isso que eu quero dizer. Você precisa de algo a mais. O só conhecimento, o só fazer por fazer não te leva a ter um conhecimento espiritual elevado, a você conhecer mais de Deus, amém? Então o que é crescer espiritualmente? Deixa eu voltar aqui. Como você percebe que essas perspectivas em sua história de vida? E aí eu quero levar aqui a 2 verdades sobre o crescimento espiritual. Então nós estávamos lendo aqui sobre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos, irmãos? Nicodemos, ele era uma pessoa muito respeitada no meio religioso daquela época. Ele era um fariseu e ele era um dos chefes do Sinédrio. Então Nicodemos, ele era um homem respeitado no meio dos fariseus. O fariseu, irmãos, talvez você olhe lá os fariseus, e Jesus, ele foi muito contra os fariseus, mas naquela época os fariseus, eles eram a elite religiosa. Então, a palavra fariseu, ela quer dizer separado. Então era um homem que ele se dedicava a sua vida a estudar a Torá, a lei, e a ensinar essa lei às pessoas. Então eles eram respeitados no meio do povo judeu. E Nicodemos, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as escrituras, ele tinha um respeito entre os maiorais dos fariseus. A Bíblia diz que ele era o principal dos fariseus ali no meio, um dos principais. Então ele tinha o respeito tanto dos fariseus, do sinédrio, como das pessoas. O tanto que você olha, que fala que Nicodemos, ele foi encontrar Jesus à meia-noite. Por que ele foi fazer isso? Porque ele estava com medo do que as pessoas iam olhar para ele e falar, pô, o cara está ali no meio. Porque, irmão, Jesus, ele era um rabino marginal. Ele estava à margem das coisas. Jesus, ele não se envolvia no meio dos rabinos. Então Jesus, ele vinha pelas margens, ele era diferenciado. Então as pessoas que estavam, o sinédrio, eles chegaram a dizer que quem andasse com Jesus ia ser proibido de frequentar a sinagoga. Então, mas Nicodemos, você pode olhar que sabe que Nicodemos, ele reconhecia Jesus como um mestre, um rabino. Ao ponto que ele fala assim para Jesus, Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é o mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não enviou o Senhor. Então olha esse assunto aqui, aconteceu um discipulado à meia-noite aqui. E aí um homem que conhecia Deus, conhecia as Escrituras, Jesus olha para ele e diz assim, Nicodemos, eu vou te falar algo. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos toma o primeiro choque. E ele, de praxe, ele não entende esse termo. Como assim, Senhor, nascer de novo? Como assim pode um homem entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer outra vez? E aí Jesus outra vez rebate Nicodemos, fala, Nicodemos, se você não consegue compreender as coisas dos homens, quanto mais as coisas dos céus. E aí Nicodemos, um homem, um fariseu, que conhecia as Escrituras. Olha, ele tinha um conhecimento, ele tinha a prática. Mas mesmo assim, Jesus exorta ele, você não pode entrar no reino dos céus, Nicodemos, porque você não nasceu ainda da água e do Espírito.
E aí que nós colocamos a primeira questão aqui, irmãos, crescimento espiritual. É um novo nascimento. Nós não podemos queimar etapas. Então, crescimento espiritual, a primeira questão é nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. E todo crente, todo aquele que se diz seguir a Jesus, ou todo aquele que quer ter uma experiência espiritual, ele precisa nascer da água e do Espírito, amém? Não importa quem você seja, não importa se você é o Nicodemos, um homem que conhece as Escrituras, eu já li a palavra de Deus de capa a rabo 10 vezes. Não importa qual seja, irmãos, o seu conhecimento, não importa se você nasceu numa igreja cristã, não importa se você é filho de um pastor, de um apóstolo, de uma apostila, de um semideus, não seja quem seja a sua família, dentro de uma igreja, se você está na igreja desde 1900 e bolinha, se você conhece a fundo, se você estudou em Harvard, se você estudou teologia, sei lá, qual que seja a faculdade, isso é irrelevante. É irrelevante porque se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Isso é uma experiência verdadeira, mística, individual, que cada um de nós precisamos entrar. E eu falo por experiência própria, irmãos, eu cresci numa igreja cristã. O meu avô desde criança me levou numa igreja. Mas eu tive que ter a minha experiência, eu e Deus, de nascer da água e do Espírito. É uma experiência que eu lembro, 2008. Julho de 2008, eu vou lembrar dessa experiência a minha vida inteira, de quando eu reconheci que eu era um pecador e que eu precisava de Jesus. E eu clamei por Jesus. Ali foi a certeza que eu falei, eu nasci de novo. A bagagem que eu tinha não me serviu de nada. Os sermões que eu ouvi por anos não me serviu de nada, se eu não tivesse nascido de novo. E talvez você está aqui essa manhã, e você não teve essa experiência com Deus ainda. Talvez você é filho de crente, neto de crente. Talvez você frequenta essa igreja todos os domingos. Talvez você frequente uma célula, repense. Você vem em cada culto de jovens aqui. Mas isso eu quero te dizer para você, você precisa nascer de novo. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. Você precisa ter uma experiência que é você e Deus, que a sua mãe não pode ter com você, o seu irmão não pode ter por você, o pastor não pode ter por você, ninguém pode ter isso por você, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem de igreja, porque quando nós chegarmos diante de Deus, quando nós chegarmos diante do dia, daquele dia que você vai estar você e Deus, Jesus não vai pedir o seu diploma, Jesus não vai dizer que faculdade você fez teologia, Jesus não vai falar para você, olha, quantas vezes você leu a Bíblia, Jesus não vai dizer para você, olha, quantas vezes você, sabe, quantos você serviu lá na célula. Não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu e para entrar na presença de Deus é, você nasceu de novo. Você nasceu na água e do Espírito, porque só pode entrar no reino dos céus quem nasceu da água e do Espírito. Nossas credenciais não são o que nós fazemos, nem os que nós lemos. São o nascer de novo. É por isso que Paulo diz assim, olha, Efésios 2, 1, 2. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha, esse é o novo nascimento, amém? Por que nós precisamos nascer de novo? Porque você está morto. Você não está na UTI, irmãos. Você não está quase entre a morte e a vida, não há. O nosso problema é que nós temos uma expectativa muito boa em relação a nós mesmos. É por isso que muitas das pessoas elas buscam crescimento espiritual, assim através de fazer, através do conhecimento, porque ela ainda tem uma expectativa de que ela é um pouquinho boa, de que ela ainda pode fazer alguma coisa. Mas o que a Bíblia nos diz é, você está morto. E morto não anda, morto não faz nada, não há vida no morto. Não há realidade para o morto, não há esperança para o morto, porque ele está morto. Está gelado lá já. E espiritualmente todos nós já nascemos mortos. O seu bebê lá que nasce bonito, cheiroso, nem tanto, né? Mas os nossos bebês que você olha lá naquele berço, espiritualmente ele está morto. Espiritualmente ele está morto. Se Deus não der vida para ele. Nós não morremos espiritualmente, irmãos, no decorrer da nossa vida, quando você peca. No primeiro pecado te matou, não. Nós morremos espiritualmente em Adão, lá no Éden.
Foi lá que a humanidade caiu. E muitas das vezes, nós não, além de muitas pessoas querendo buscar o conhecimento espiritual através da força do braço, porque nascer da água e do Espírito é isso. É você ter a realidade que você depende de Deus. E todo conhecimento, e todo ativismo, se não for envolvido pela dependência de Deus, ele é carne. Carne é isso, carne é que, presta atenção, carne, irmãos, é o que o homem pode fazer. É que a força do seu braço pode fazer. E aquilo que você precisa da dependência de Deus para fazer, isso é do Espírito. Isso é criado do Espírito. Então Paulo está dizendo, olha, Ele te deu vida, porque vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, eu e você precisamos ter essa revelação. Nós precisamos ter essa revelação de que nós estávamos mortos. Talvez você está morto. Essa manhã, você precisa de vida. Leonardo Réveillon diz uma vez alguém chegou para ele e falou assim, olha, eu oro para os mortos ressuscitarem. Você já orou para algum morto ressuscitar? Ele diz, orar para o morto ressuscitar não, mas todo domingo eu prego para os mortos. Por que ele quis dizer isso? Ele disse que ele não orava, mas ele pregava para os mortos. É a vida de um pregador. Ele está pregando para mortos, para moribundos, para pessoas que já morreram espiritualmente, que precisam de vida, e a palavra vai trazer vida a elas. Quem dera, irmãos, a nossa consciência aqui de pregar é que todo mundo recebesse salvação, não é verdade? Nós queríamos que, o intuito da pregação aqui é que as pessoas sejam salvas, que as pessoas cresçam, que as pessoas conheçam mais a Deus. Então a primeira coisa é, eu preciso de um novo nascimento. E ele continua, entre eles também nós todos, aí Paulo se inclui, olha, entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui se incluindo, olha, nós também éramos assim, ele está dizendo isso para a igreja em Éfeso. Nós andávamos segundo as inclinações da carne. Nós éramos filhos de Deus? Não, nós éramos filhos da ira de Deus. Não caia no conto de que todas as pessoas são filhos de Deus. Não são. Não é. Não são todos que são filhos de Deus. Não são todos que vão para o céu. Não são todos que vão... Sabe, todos nós nascemos debaixo da ira, da maldição. Estamos condenados ao inferno. Estamos condenados à ira de Deus, porque Deus é justo. E o justo juiz não pode passar os seus pecados debaixo do tapete, ele precisa julgar esses pecados. Então todos nós estamos debaixo da ira, a menos que você se converta dos seus pecados e você reconheça que Jesus já pagou o preço pelo seu pecado, amém? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, como que eu posso nascer de novo? E aí, sempre vai ser isso, desde a época de Jesus pregando, até hoje a mensagem nunca vai mudar, amém? Ainda que há pregadores que tentam mudar essa mensagem, a mensagem é a mesma, há 2000 anos atrás, arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam em Jesus. Arrependam-se do seu pecado. E não só do seu pecado, arrependa-se das suas obras mortas, diz lá em Hebreus. Arrependa-se daquilo que você fez que não é fruto do Espírito. Arrependa-se daquilo que você tentou praticar fora da vontade de Deus. Arrependam-se. Arrependimento, irmãos, é mudança de rota, é mudança de mentalidade. É você estar indo numa direção e você dá um 180 graus. É você ter um tipo de mentalidade e você muda completamente, a chave vira. A sua mentalidade vira, opa, eu estava indo em direção ao inferno. Eu estava indo em direção às inclinações da minha carne. Eu estava indo em direção, eu fazia o que eu queria. Eu fazia o que me dava vontade. Eu agia conforme eu quisesse. Eu achava que eu era livre. Mas eu me arrependo. Eu vou mudar isso daqui.
Eu quero andar em outra direção. E aí a pergunta que eu faço é: você já se arrependeu de ser um pecador? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, tiveram essa experiência de se arrepender? De diante de Deus falar: Deus, eu reconheço que até aqui, até hoje, eu não tenho andado na sua vontade, eu tenho andado nas inclinações da minha carne. Senhor, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. O Senhor é meu Salvador, vem me salvar. Quantos tiveram a experiência de nascer de novo? De ter o Evangelho brilhando no seu coração? De se arrepender de fato do seu pecado? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Único. Ele é único. Não é Jesus e guardar o sábado. Não é Jesus e ter que ir para a igreja. Porque é uma consequência. Não é Jesus e as obras. Não é Jesus e fazer mais um pouquinho. Não é Jesus, Ele é o único. É somente Jesus. O que eu preciso é de Jesus. Jesus, Ele é o único Salvador. Ele é suficiente para me salvar. E o crescimento espiritual é isso. É você ver. É você enxergar com os olhos do seu coração Jesus crucificado pelos seus pecados. É você sentir essa dor. Porque quando você vê, irmão, Jesus lá naquela cruz, o Filho de Deus, o Santo, aquele que não tinha pecado, aquele que foi o único, sabe, Jesus, ele foi o único que você pode ver o Evangelho, ele nunca pediu desculpa. Sabia que Jesus, ele nunca pediu desculpa? Sabe por quê? Ele nunca pecou, ele nunca precisou pedir desculpa para ninguém. Ele era perfeito, santo. Aquelas mãos que curavam, aquela mão que tocou no leproso, estava sendo crucificada pelo seu pecado. Pelo seu pecado. Sabe, não diminua o peso do pecado, irmãos. Não diminua. É só uma mentirinha. É só um pecadinho. É só uma olhadinha naquele site que você sabe qual que é. É só um flertinho com aquela pessoa. Não diminua o peso do seu pecado, porque foi esse pecado que levou Jesus à cruz. Foi esse pecado que crucificou a Jesus. E Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele não precisava. Você não é tão especial assim ao ponto de Deus não conseguir viver sem você. Ele conseguiria. Mas Ele escolheu viver com você pela eternidade. Mas não diminua o seu pecadinho. Não diminua a sua apatia espiritual. Você vem pela igreja muitas vezes sem vontade. Aquela apatia, aquela preguiça espiritual, que também é pecado, não diminua. Reconheça que não importa qual seja o pecado que você pratica, o hábito que você tem, ele é pesado, porque Ele levou Jesus na cruz. Você entende isso, que o pecado é um peso, que foi alto para ser pagado? Foi alto, e nós precisamos se arrepender. E muitas das vezes, irmãos, falta-nos lágrimas nos olhos. Porque o arrependimento, o novo nascimento, ele é uma vez só. Mas o arrependimento, ele é contínuo. Nós precisamos sempre estar se arrependendo, porque nós sempre estamos pecando. O arrependimento, irmãos, não é simplesmente só um dia que você vai lá, você é um pecador, e se converte e fala: Senhor, me salva. Não, essa manhã, eu creio que você tem coisas para se arrepender. Eu creio que você tem pecados para colocar de volta na cruz do Calvário. Pecadinhos de estimação. Que você acha que muitas vezes é só um pecadinho. É só um mau hábito. É só um negocinho. Ninguém está vendo, não está machucando ninguém. Mas está ofendendo a Deus. Eu não quero colocar peso em você, irmãos. Eu só quero te mostrar que o seu pecado, ele é sim grave diante de Deus. E que você precisa continuamente ser lavado pelo sangue de Jesus. Eu não quero dizer que você vai conseguir vencer o pecado pela força do braço, que você vai conseguir vencer o pecado por você mesmo. Pelo contrário, eu estou querendo só te dizer, você precisa continuamente ir para a cruz. Você precisa continuamente chegar diante de Deus e pedir perdão e dizer: Senhor, me lava. E Senhor, me leva que a sua vida seja flua em mim, para que eu venha vencer esse pecado. O crescimento espiritual acontece aqui, aos pés da cruz. Não é aos pés dos livros, não é no ativismo,
é na presença de Deus, é quando você reconhece, quando você consegue se ver um pecador. Uma vez eu tenho um amigo meu que ele começou, ele dizendo assim, ele começou a orar. Ele falou: Deus, me mostra quem eu sou, Senhor. Tem coisa que você nem devia orar, né? Ele falou que ele começou a fazer: eu quero me ver. Eu quero me ver. Ele fala que um dia ele estava orando, ele teve uma visão. E aí ele sabe o que ele viu? Quem acha que ele viu? Viu um anjinho? Um santinho? Ele viu uma cobra. Uma cobra. Ele entendeu aquilo. Impactou ele. Porque muitas vezes nós temos uma visão errada de que nós somos e do pecado. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele, amém? Mas o pecado que ele destituiu. Essa imagem de Deus ela foi borrada pelo pecado. E aí ele viu de quem de fato ele é uma cobra. Nós somos essa cobra, irmão. Você não é bonzinho não, não é cheirosinho não. Eu sei que só às vezes fala isso, mas você não é. Não é. E como é importante a gente se ver de fato quem nós somos. Isso traz libertação para nós. Isso traz cura para nós. Nós vê a nossa natureza pecaminosa. É aí que nós se achegamos a Deus. E é aí que nós somos libertos pelo Senhor, amém? Nós precisamos disso. Mas você devia orar isso assim: Senhor, abre meus olhos, eu quero me ver, Senhor. Eu quero, Senhor, ver quem eu sou. E mais você vai ver que você precisa de Deus. Não importa se você é um pastor, irmãos, padre, apóstolo, igual eu disse. Eu preciso muito mais de Deus. Muito mais. A nossa caminhada, o nosso crescimento espiritual é isso. É você nascer de novo. É você nascer de novo. E é você continuamente continuar se arrependendo. O Evangelho, o arrependimento é contínuo, é contínuo, é contínuo. E quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos se arrepender. Porque nós enxergamos, mais nós vemos que nós não somos nada sem o Senhor, amém? E é aí que você vai sair da carne, porque Paulo fala que nós não devemos confiar na carne. E muitas das vezes nós pecamos porque nós confiamos demais ainda na carne. Aquela pessoa que, um exemplo simples de confiança na carne. É o cara que, ele sai da célula lá, olha lá, vamos lá, coloca aqui, confiança na carne. Ele é anfitrião de uma célula, um exemplo. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim: tem aquela fulaninha que ela mora longe, eu vou lá levar ela sozinho de carro na casa dela. E a mulher deixa. Não, eu confio no meu marido. Você não devia confiar no seu marido, amém? Ninguém confia na carne, é verdade, irmãos. Proteção para uma mulher, não confiar no marido, ela tinha que proteger o marido. Não confie no seu marido, proteja ele. E o marido não devia confiar em si mesmo também. Isso é carne. Aí ele vai lá e leva na primeira célula. Leva ela na casa na segunda célula, na 10ª célula ele não volta mais. Que radical, é verdade, não confie na carne. Não confie na sua carne. Não confie que você... Muitas das vezes a gente achamos que nós não temos problema com tal pecado porque você nunca se colocou na condição de pecar daquele jeito. Eu nunca vou roubar. Até você se colocar numa condição que você pode roubar R$1 milhão. Aliás, ninguém está vendo, é você aquilo lá. Será que você roubaria? Segundo, qual é o maior mandamento? Mateus 22, 34, 40. Então, o crescimento espiritual é se arrepender. Deixa eu voltar aqui. Aí. Mas também crescimento espiritual, para a gente encerrar, ele é como um relacionamento. Jesus ele diz assim, olha, Jesus respondeu, Mateus 22, do 37 a 39. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então, Jesus nos dá 2 mandamentos aqui, ame o Senhor e ame o seu próximo. Então, a busca nossa é no relacionamento com Deus e com o nosso próximo, amém? Então, o crescimento espiritual, ele vem também de você ter um relacionamento não só com Deus, mas com o próximo, mas ele começa em Deus, e aí ele expande para o seu próximo, expande com as pessoas,
que precisam do seu amor, precisam do amor de Deus. E aí tem a lei, ela muda aqui. Por quê? Porque na lei diz assim, olha, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse mandamento, Jesus, ele mudou, amém? Não é que você não amava a si mesmo, irmão, todo mundo se ama. Todo mundo se ama. Ah, mas tem aquela pessoa que passa problemas psicológicos, que tiram a vida. Mas você sabe que ela também tira a vida porque ela se ama. Por quê? A pessoa que tira a vida, ela tira a vida porque ela quer tirar aquela dor. Não é porque ela não se ama, mas ela se ama ao ponto de ela quer tirar aquela dor, ela não quer mais sofrer, porque ela se ama. Você entende que todos nós já nascemos com esse amor próprio. Mas Jesus, ele muda, e ele diz assim, nisso conhecemos o amor que Cristo nos deu a vida por nós, portanto também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E Jesus, ele fala assim, olha, um novo mandamento vos dou, que você possa amar as pessoas como eu amei vocês. Então o amor, ele passou de ser, não como nós amamos as pessoas, como nós nos amamos, como devemos amar as pessoas, como Jesus nos amou. Então é um amor mais elevado, amém? É um amor mais elevado. Crescimento espiritual é amar a Deus e as pessoas mais e melhor. Diga assim, fale assim, crescimento espiritual é amar a Deus e as pessoas mais e melhor. Então, o que nos leva a crescer espiritualmente, que você está crescendo, é você tem amado mais a Deus e mais as pessoas? Então, entre o fazer mais e o saber mais, está aqui no meio, o amar mais e melhor. Eu reconheço o amor de Deus pela minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de Deus. Que eu preciso de um Salvador. Que eu preciso de uma experiência de um novo nascimento. E quando eu nasço, eu tenho essa experiência de nascer de novo. Eu me rendo ao convite de Deus de ser transformado por Ele. E aí eu desfruto de um relacionamento com Deus. E aí, pelo desfrutar de um relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus, ele transborda na minha vida ao ponto de eu amar as pessoas, ao ponto de eu ser uma bênção para a vida das pessoas. Então o crescimento espiritual, ele começa com arrependimento. E eu ouço o convite de Deus. E aí eu começo a cooperar com Deus para a transformação do meu caráter, do meu pensamento, do meu modo de agir. E cooperando com Deus, eu desfruto de um relacionamento com Deus. Deus te chama para um relacionamento, amém? É mais do que regras, é mais do que só simplesmente palavras, é um relacionamento com Deus íntimo, pessoal, que cada um deve ter. E aí eu reparto esse amor com outras pessoas. Então eu estou encerrando já, eu vou fazer um checklist com você aqui. Vamos lá. Primeiro, o checklist do crescimento espiritual. Eu mostro quebrantamento diante de Deus pelos meus pecados. Você tem chorado diante de Deus pelos seus pecados? Você tem reconhecido? Faça agora, eu não quero que você faça, irmãos, uma análise própria, tá? Aqui não é uma sessão de psicanálise, não, eu quero que você ore para o Espírito Santo te revelar isso. Nós precisamos de luz. Igual eu disse, o conhecimento que vem da mente humana não é o conhecimento verdadeiro, mas é o conhecimento que vem a partir do Espírito Santo. E Ele precisa te dar luz, para que você possa enxergar a sua condição espiritual hoje. Você tem se quebrantado diante de Deus? Eu disse para você, não quero colocar peso em você essa manhã. Eu quero que você se achegue a Deus. Porque não importa qual seja a sua condição hoje, Ele está aberto para te receber. Não importa qual seja a sua condição hoje, a cruz é para você. O perdão é para você. A salvação é para você. Talvez você esteja aqui essa manhã e você nunca teve, você nunca conheceu a Jesus de fato. Essa manhã é dia. Jesus está aqui essa manhã. Não sou eu que estou pregando, é a palavra de Deus. Jesus está aqui essa manhã e Ele quer te salvar. Ele não quer salvar você simplesmente do pecado, Ele quer salvar você de você mesmo. Ele quer ser a vida em você. Talvez essa manhã você já você tenha sobrecarregado a sua vida.
Talvez essa manhã você está aqui, você está tentando lutar com o pecado e você não vê progresso. Quanto mais você tenta, mais você peca e mais vem aquele peso na sua vida. E talvez você até já desistiu. Talvez você olhou e falou assim, não tem jeito para mim mesmo. Eu quero dizer, há jeito na cruz. Deixa esse peso na cruz do Calvário. Jesus vai caminhar com você essa manhã. Estou engajado no meu crescimento espiritual, eu busco constantemente. E aí eu volto lá, irmãos, o crescimento espiritual ele envolve sim conhecer e fazer. Mas agora o conhecimento e o fazer não é simplesmente por fazer. Ele é a luz do Espírito Santo na dependência de Deus. É o conhecimento debaixo de oração. É o ativismo debaixo de um direcionamento dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou buscando conhecer mais a Deus. Eu estou buscando amar mais a Deus. Eu estou me engajando mais no conhecimento, na graça de Deus. Isso daqui é um checklist para que você veja. Terceiro, estou comprometido com o crescimento de outras pessoas. Eu não tenho se preocupado só comigo, mas de fato eu tenho me preocupado com o meu irmão que está aí do meu lado. Eu tenho me preocupado com as pessoas. E eu não digo só os irmãos, será que eu tenho me preocupado com a alma das pessoas lá do meu amigo do trabalho? Meu tio, o meu irmão. O mínimo que nós temos que fazer é orar por eles, né? Orar. Buscar a direção do Senhor. Eu tenho me preocupado com o engajamento de, fazer o que eu posso para o crescimento da igreja. Eu tenho orado pela igreja. Eu tenho orado pelos pastores, pelos líderes. Eu tenho me envolvido no voluntariado, não importa qual seja o dom que Deus te deu. Eu tenho me envolvido, me engajado. Eu coloco em prática o que eu aprendo. Eu tenho amado o que é certo e rejeitado o que é errado. Esse é o novo coração que você recebe no novo nascimento. A Bíblia fala que o novo nascimento, irmãos, não é só choro. O novo nascimento acontece algo dentro de você. Deus troca o seu coração de pedra pelo um coração de carne. E aí você acaba tendo o coração de Deus, amando o que é certo e rejeitando o que é errado. Eu encaro as dificuldades como oportunidade de crescimento. Eu tenho visto que aquilo que acontece na minha vida de difícil, Deus vai cooperar para o meu bem, para o meu crescimento espiritual. Ou nas dificuldades da vida eu desisto. Eu paro de ir na igreja, eu paro de orar. Eu falo, esse negócio de Jesus não é para mim não. Eu vivo disposto a perdoar e pedir perdão. Isso aqui é a vida do cristão, irmãos. Você sempre vai ter que perdoar e sempre vai ter que pedir perdão. Vai ter que se quebrantar. Eu tenho me tornado mais gentil, menos crítico e mais alegre. Ou seja, eu tenho andado no Espírito. Eu tenho andado debaixo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Quem são as pessoas difíceis de amar em sua vida hoje? Porque Deus ele vai nos ensinar a amar as pessoas através das pessoas difíceis de amar, amém? Então, se crescimento espiritual é também amar mais a Deus e amar mais as pessoas, Deus vai colocar pessoas difíceis para que você possa crescer espiritualmente e tendo que amar elas, amém? Nem todo mundo é fácil amar, irmãos. Eu quero dizer para você também é difícil amar, viu? Eu sou difícil amar. Já disse para você, às vezes ele fala, o irmão lá é difícil, mas será que você é fácil também amar? Todos nós somos difíceis de amar. De uma hora ou outra nós também somos meio chatos, somos arrogantes, temos nossos pecados. Mas é no convívio, por isso que a igreja, irmãos, por isso que a igreja, a célula, é tão importante para que nós possamos crescer espiritualmente. Porque é uma oportunidade de você amar. De você poder se doar para outra pessoa. Não só aqui, a gente sabe, lá fora também, muito mais lá fora. Na sua família, aquele tio chato lá que ninguém aguenta, é esse daí que você tem que amar. É esse aí. O tio do pavê. Pregar para ele lá. Não é aquele tio que está todo churrasco, ele está bêbado. Paciência com ele. Você é cristão. Exerce o seu amor. O seu cuidado com as pessoas que são tão difíceis de amar, o seu chefe. Eu quero encerrar essa manhã com uma frase que diz: crescer em Cristo não se limita a aprimorar-se, a acrescentar ou a experimentar, envolve aprofundar-se. Implícito na noção de aprofundar-se está o fato de que você já tem aquilo que precisa, que é Jesus.
O crescimento do cristão consiste em harmonizar o que faz, diz e até mesmo sente com o que de fato você já é. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, a gente precisa se alinhar com aquilo que nós já somos. Nós somos filhos de Deus. Você que nasceu de novo, você é filho de Deus e recebeu a natureza de Deus, amém? Nós precisamos se alinhar com essa natureza. Isso é crescimento espiritual. Então o amor que você precisa já está aí dentro de você, amém? Aquele amor que você precisa para amar as pessoas difíceis, você não precisa buscar esse amor, ele está dentro de você. É Jesus esse amor, amém? O que você precisa é crescer num relacionamento com Deus. Queria que você, a equipe de louvor subisse, queria que você se levantasse, amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Os pingos nos is, o que é crescimento espiritual? É nascer de novo. É nascer de novo. E é amar a Deus, é crescer no amor, no relacionamento com Deus e com as pessoas. E de fato, como eu disse para você, isso vai envolver você conhecer mais, ler mais, buscar mais conhecimento e fazer mais. Mas agora esse fazer mais, esse conhecimento, ele está fundamentado numa coisa. Está fundamentado na vida de Deus que está dentro de você. Sabe, pregar sobre o pecado nem sempre é fácil. E reconhecer que nós somos pecadores nem sempre também é fácil. Às vezes a gente queria estar pregando aqui por outras coisas, né? A gente gosta de pregar sobre milagres, pregar sobre coisas alegres. Mas muitas das vezes o que nós precisamos é chorar mesmo. Às vezes o que nos falta é como diz em Eclesiastes, que o coração do sábio nem sempre está na casa da festa, mas na casa do luto. Tiago diz que às vezes nós precisamos converter o nosso riso em choro. Nós precisamos chorar. E aí ele diz: converta-se dos seus maus caminhos, chorem, se humilhem, se acheguem a Deus, e Ele vai se achegar até você. Ele vai se achegar até você. Eu sei, irmãos, que posso falar aqui o dia inteiro, a manhã toda. Não é isso que vai trazer quebrantamento no seu coração, é o Espírito Santo. Se o Senhor não agir na minha vida, na sua vida, irmãos, não há quem age. E essa manhã eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse. Não importa quem você seja essa manhã, eu queria que você falasse: Espírito Santo, sonda o meu coração. Sonda o meu coração essa manhã, Senhor. Sonda-me e me conhece, Senhor. Vê se há algum caminho mau em mim. Do que eu preciso me arrepender essa manhã, do que eu preciso me consertar essa manhã. Ore o Senhor. Continue orando. Primeira coisa, não existe esperança fora de Jesus. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu Salvador. Não resista ao amor que te leva a uma verdadeira transformação. Não resista. Não resista ao amor que te leva a uma verdadeira transformação. Não resista. Seja um canal da graça de Deus. Nosso crescimento espiritual é medido na qualidade dos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Que essa manhã o Espírito Santo possa agir na nossa vida, Senhor. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro por mim em primeiro lugar, Deus. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu oro por aquele que está, Senhor, essa manhã vendo na casa dele, Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos, Jesus. Nós reconhecemos, nós nos quebrantamos na Tua presença, Senhor. Minha oração muitas vezes é seca. A minha devoção muitas vezes é de coração vazio. O meu amor muitas vezes é um amor hipócrita, Senhor. No meu amor há pecado, na minha santidade há pecado, Senhor.
quantas vezes nós falamos do Senhor de coração vazio, quantas vezes, Senhor Deus Pai, sabe, usamos máscaras na Tua presença, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não podemos crescer, não podemos avançar. Sem o Senhor não podemos ir além, Senhor, além de nós mesmos. O amor que nós podemos entregar é um amor carnal, Deus. O serviço que nós podemos entregar é um serviço carnal. Então vem transformar a nossa vida, Senhor, vem mudar o nosso coração. Nós ansiamos em crescer e avançar como igreja, como irmão, como, sabe, membro desse corpo, Senhor, como filho do Senhor. Nós queremos amar mais o Senhor, amar mais aqueles que precisam ser amados. Nós queremos, ó Deus, ter um relacionamento com o Senhor. Ora ao Senhor, irmãos. Fala: Jesus, me salva. Mas eu já sou crente, pastor. Jesus, me salva. Jesus, me salva. Me salva de mim mesmo. Me salva de mim mesmo, Senhor. Me salva do meu ego. Me salva do meu pecado. Você pode orar ao Senhor? Oh, Jesus. Aquele que tem ouvido, ouça, Senhor. Aquele que tem ouvido, possa ouvir, Senhor. Talvez nem todos responderão a Tua mensagem, Senhor, mas quebranta corações essa manhã, Senhor. Quebranta corações essa manhã, Senhor. Que a Sua mensagem venha ao encontro de corações famintos essa manhã, Senhor. Daqueles que reconhecem que precisam do Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos cantar: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Que bênção de palavra. Que possamos crescer, né, com o nosso relacionamento com Deus diariamente, né, e com os nossos irmãos também, para que aí sim, né, tenhamos um crescimento espiritual nessa nossa caminhada cristã. Amém, amados? Nós já estamos encerrando. Quero reforçar aqui os avisos que nós demos no começo do culto em relação aí às cestas básicas. Então, todo o valor que entrar na conta da igreja, né, com 90 centavos ali no final, nós vamos entender que vai ser direcionado para as cestas básicas da igreja.
Então, se porventura o seu dízimo, a sua oferta, né, 10,90, você muda ali para não confundir aqui a gente, tá bom? Ok? E não esqueçam também do Acampa Jovens. Vai ter uma equipe lá na recepção com a mesinha para dar toda a orientação, receber, te orientar, fazer as inscrições para que você, jovem, possa aí participar em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Feche seus olhos, para que tenhamos uma semana aí abençoada por Deus. Pai, nós te damos graça por mais um dia, um culto aqui de celebração, pelo domingo do Senhor, pela palavra que foi ministrada nesta manhã aos nossos corações, Pai. Que saiamos daqui fortalecidos pelo poder da Tua palavra, Senhor, e que possamos crescer cada vez mais espiritualmente na Tua presença, Pai. Assim como nos trouxe, nos leve aos nossos lares, guarda, Senhor, as nossas vidas e que tenhamos uma semana abençoada por Ti, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe a sua vida, amado. Vá com Deus.